Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Muitos juristas e professores brasileiros expressam preocupação com a reforma do Código Penal, que já tem projeto em tramitação no Senado. Hoje nós recebemos o advogado criminal Davi Teixeira de Azevedo, que é professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. E eu li recentemente um artigo de Dom Odilo Scherer, o cardeal arcebispo de São Paulo, quando ele expressa uma preocupação com a maneira como está sendo conduzida essa reforma do Código Penal. Ele acha que está muito às pressas e que não houve um amplo debate do projeto que está lá no Senado. O senhor partilha dessa opinião? Está havendo muita pressa? Sim, muita pressa. Constituída em outubro esta comissão, em pouco mais de 6 meses se pretendeu fazer a reforma inteira do direito penal brasileiro, inclusive com aquelas leis que estavam fora do Código Penal. São milhares de artigos que foram condensados numa lei, num código, sem uma ampla discussão com a comunidade científica brasileira e sem uma ampla discussão com a sociedade brasileira. Agora, professor, a quem interessa esse afogadilho, que seja aprovado assim? Olha, não se pode dizer que interesse diretamente a ninguém. Talvez o Senado, o senador Sarney, tenha a pretensão de entrar para a história como alguém que fez a grande reforma, a figura de Justiniano, né? Com digesto, fez a grande reforma penal brasileira. Mas o fato é que esta mudança na legislação contém vícios graves. Agora, é interessante o senhor ter falado isso. Estão chamando mesmo o projeto do Sarney. Isso. E, na verdade, foi uma comissão, né, que constituída de estudiosos do direito, e eu entrevistei várias pessoas que compuseram essa comissão, e a indagação é essa: faltou consulta à população, faltou debate, ou o conteúdo do projeto é que deixa muito a desejar? Faltaram as duas coisas. Faltou o debate. Nas reformas anteriores, a reforma de 84, de 1940, houve amplo debate, congressos de juristas, a população franqueou-se o acesso à legislação, as organizações sociais tiveram poder de manifestar-se, oportunidade de manifestar-se quanto ao projeto, o que não aconteceu, senão alguma ou outra consulta ou discussão pontual de alguns temas do Código Penal. Agora, eu vi uma entrevista do jurista Miguel Reale Júnior, que ele usou uma expressão, eu confesso, que eu achei tão forte, que esse projeto é uma obscenidade. Eu vi no Conjuro, aquele site consultor jurídico, em que ele acha que existem erros também e que isso é em função do desconhecimento técnico das pessoas que elaboraram o projeto, desconhecimento da teoria do direito. O senhor acha isso também? Eu não diria falta de conhecimento técnico nem da teoria do direito, talvez a pressa. Mas é obscenidade? Quando você diz que não constitui crime de favorecimento à prostituição, quando a menina que é chamada para a casa de prostituição tem mais de 12 anos, isso é obscenidade. Quando você diz que entre socorrer um animal e socorrer uma pessoa humana, e você, na dúvida, você tem que socorrer o animal, senão sua pena pode ser até 4 anos, enquanto se você não socorrer a pessoa humana, a pena é só de 6 meses, isto é uma obscenidade. Ou seja, a nova lei está com penas absolutamente desproporcionais, desconectadas. Os maltratos à pessoa humana, a pena é igual ou menor do que maus tratos a animais. Ou seja, a pessoa humana passou a valer menos. Eu vi que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais está pedindo a paralisação imediata da tramitação desse projeto, um parar para pensar. A minha indagação é: todo projeto é passível de emendas,
que podem aprimorar. No seu entender, não seria mais sensato que houvesse apresentação de emendas, que juristas que discordam, como o senhor, um professor de direito penal que discorda, Miguel Reale Júnior, grandes nomes no nosso país, que colaborassem para a apresentação dessas emendas junto aos parlamentares e, com isso, aprimorar o projeto? Isso não é possível? Isso é muito difícil. E a tramitação prosseguindo? A tramitação legislativa e o processo legislativo leva, muitas vezes, a que um corpo coerente de lei seja deformado por alterações pontuais. Se este corpo legislativo, como é este projeto de código, já chega com tantos e com tais defeitos, o prosseguimento disto no processo legislativo não irá emendar, não irá melhorar. Remendará. Remendará para pior. Deformará ainda mais. Qual é o caminho, então, professor? Para encerrar a nossa entrevista, a paralisação e aí o procedimento. Qual é o caminho? A submissão deste corpo legislativo, deste código, deste projeto de lei, a mais ampla discussão, a outras propostas no próprio Senado ou na Câmara que poderiam ser levados em consideração para se construir, à luz da melhor doutrina, dos anseios sociais, dentro de uma hierarquia correta de valores, em que a pessoa humana é o valor melhor, maior, definitivo, construir um corpo legislativo coerente. Um corpo legislativo que não seja só moderno e avançado, mas que atenda verdadeiramente aos reclamos e aos valores da nossa sociedade. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.